Cada pessoa tem uma caminhada e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa foi sempre assim. Mas na verdade, quando nós entendemos que cada pessoa está num caminho, numa caminhada, onde Deus está presente, onde Deus vai mudar a nossa vida, onde nós tivemos um encontro com Deus, onde nós tomamos decisões, onde nós passamos dificuldades, muitas coisas que acontecem na nossa vida. E a partir desta nossa caminhada e tudo o que acontece, a pessoa toma decisões, faz opções, às vezes o resultado é bom, às vezes não é assim tão bom e estamos que mudar, mas isto tudo faz de nós aquela pessoa que nós somos hoje em dia. Então, hoje nós vamos falar com a pastora Ângela, que é lá de Moçambique. Então, Ângela, você nasceu onde? Como que foi a sua família? Como que você chegou à salvação? Como que começou a sua caminhada com Deus? Conte-nos lá. Então, boa tarde a todos, telespectadores e ouvintes. Dizer que eu sou moçambicana, nasci em Maputo, na capital, a 20 de abril de 1977, já lá vão 43 anos, e sou fruto, com muita tristeza dizer isso, de salvar um casamento, porque os meus pais estavam, quando eu nasci, os meus pais estavam já desavindos, já tinham duas filhas e eu acabei vindo numa fase em que a minha mãe tentava salvar o casamento. Infelizmente não aconteceu e eles acabaram separando-se e o meu pai foi viver para Portugal em 79, um ano e meio depois de eu nascer. Fui criada por uma mulher batalhadora, foi a minha mãe, e já naquela altura ela era crente, porque ela é filha, ou era, porque já faleceu até, era filha de um casal de missionários da Igreja Presbiteriana. Então fui criada por essa mulher e tive influência também dos meus avós na minha criação. Porque uma vez que a minha mãe era filha única, quando o meu pai se foi embora para Portugal, os meus avós assumiram também parte da nossa educação, para apoiar a filha. Então eu vivi dentro de uma igreja, a frequentar a igreja, assisti os meus avós a viajarem várias vezes à Suíça, porque a sede da igreja deles, presbiteriana, era em Lausanne. Aprendi muito, mas foi só quando cheguei à Igreja Maná que eu conheci Deus vivo. Porque, felizmente, a Igreja Presbiteriana era uma igreja morta, que não ensinava assim as coisas como eu aprendi na Igreja Maná. Então, em 2004, a minha mãe já havia falecido e eu vivia com a minha irmã mais velha. Ela estava a passar por uma gravidez de risco e ela era crente de uma Nassat na altura. Ela via televisão, estava em casa, não podia sair por causa da gravidez e começa a assistir o canal. E em dezembro de 2004, durante o Natal, ela fala da igreja. E já tinha ido algumas vezes à igreja sede para ir assistir a algumas reuniões e ela convida-me. Mas durante 2 meses eu andava sempre a dar curvas, porque eu vou, porque eu não tenho tempo, próxima semana e nunca havia maneira. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, porque ela nunca desistiu de mim. E a 5 de fevereiro de 2005 eu recebi Jesus na Igreja Maná. E fui batizada, fiz os cursos, comecei logo a frequentar um grupo familiar e fui logo convidada a integrar o departamento de assistência. O departamento de assistência foi o meu primeiro departamento. E, para ser sincera, Bispa, é o meu departamento de coração. Eu acho que tenho uma assistente ainda dentro de mim. E ao longo do tempo, entretanto, eu tinha entrado para a Faculdade de Direito em 99 e fiz o curso em 5 anos. E em 2004 também, um bocadinho antes, eu terminei o meu curso. E quando a Igreja Maná, lembro-me que o apóstolo estava a dar muita força à ação social nas cadeias. E eu voluntariei-me
para começar a pregar dentro das cadeias. Lembro-me que éramos um grupo, íamos lá às cadeias de máxima segurança, a cadeia feminina, a cadeia civil, pregávamos a palavra, mas eu também voluntariei-me a dar assistência jurídica a custo zero. As pessoas que estivessem lá e que não tinham condições para ter um advogado ou para terem uma defesa em condições. E foi assim que fomos desenvolvendo essa atividade dentro das cadeias, a tal ponto que o nosso governo até acabou reconhecendo. Lembro-me que houve uma altura que o apóstolo esteve cá, assinou-se um memorando de entendimento, onde ele esteve presente junto com a ministra da Justiça. E continuamos a servir nas cadeias durante muitos anos, mas também apoiei no departamento de senhoras. Na altura eu estava aqui a servir na igreja do Alto Maé e estava a servir ao lado da pastora Arminda, que ela que era diretora nacional de senhoras. Foi uma experiência também única, porque já naquela altura nós abordávamos as senhoras. Eu lembro que ainda era muito mais nova, mas havia senhoras mais velhas que se aproximavam até com problemas de violência doméstica, e por causa dessa minha área jurídica, sempre me inclinei a ajudar as pessoas na parte legal. Então, aliava a palavra e a parte legal, que era da minha profissão. E também servi no departamento de homens de negócios. Durante muito tempo estive na parte da organização, organizava os eventos junto com a liderança, e foi um departamento também que me deu muita sabedoria, porque aprendi muito. E pronto, Bispa, foi andando de departamento em departamento. Estive também nas retenções, onde eu gosto muito de comunicar com as pessoas, eu gosto do contacto humano. E foi um departamento também que me tocou muito, porque eu tinha contacto com as pessoas, eu ia atrás das pessoas, ligava para as pessoas. Toda essa caminhada ajudou-me a crescer em Cristo, ajudou-me a mudar o meu caráter. Eu era uma pessoa que às vezes era um bocadinho dura, antes de ter Jesus. Em alguma situação eu até era mais ríspida, mas com o caminhar em Cristo eu aprendi a usar o amor como uma arma. Aprendi sobre humildade, por causa da minha experiência de vida. Não cresci com um pai, cresci com uma mãe batalhadora, e até certo ponto, porque o meu pai acabou indo embora, eu sentia-me rejeitada pelo meu pai, e tudo isso trouxe marcas na minha alma, trouxe marcas no meu coração. Eu era uma pessoa revoltada com os homens, eu era até certo ponto intolerante, mas quando eu entrei na Igreja Maná, comecei a ouvir, li aquele livro, não sei quantas vezes, Amor, Arma de Guerra, várias vezes, Bispa, li várias vezes, eu acho que eu li umas 7 vezes aquele livro, porque uma das minhas maiores guerras era o perdão ao meu pai. Eu não conseguia perdoar meu pai, eu não entendia porquê, porque ele tinha sido embora, porque ele tinha feito aquilo e até tinha deixado de suprir com as nossas necessidades, porque ele, quando foi embora, ele foi embora em tudo. Deixou de ajudar, tanto mais por isso é que os meus avós entraram na nossa educação. Mas quando entrei na Igreja Maná, eu perdoei meu pai. Meu pai depois veio cá a Moçambique. Foi muito bonito, porque a partir daquele momento que eu perdoei meu pai, várias áreas da minha vida acabaram por se organizar e ficarem alinhadas. E digo, Bispa, que eu sou eternamente grata à minha irmã, porque eu sinto que ela deu-me aquilo que eu mais precisava. Ainda que ela me desse amor, que ela me desse condições financeiras, ir a Jesus foi o melhor presente que ela me deu, e eu sou grata a isso. Sou grata à Igreja Maná, que sempre me recebeu, me deu acompanhamento, tive os melhores pastores, as melhores lições. Após Jorge Tadeu na televisão, a Bispa Cristel, as vossas vindas aqui, aprendi muito, fiz-me uma nova mulher aqui neste ministério. Então, para a Ângela, né, é muito importante, na verdade, a retenção, né, porque e a pessoa fazer este acompanhamento com um novo convertido ou alguém que ainda não está salva, mas a pessoa fica mesmo a lutar para esta pessoa e não desistir logo, porque você passou por isso, que a sua irmã, né, não desistiu de si.
ficou sim. lá, sempre ao seu lado, né? Então isto é muito importante, né? Entretanto, você tem assim algumas Sim. experiências que você diz, chegou um momento que eu, pronto, quase tomei uma decisão errada, ou já queria desistir, já não sentia, alguma coisa que tive de tomar certas opções, decisões que, na verdade, uma dessas é, claro, é o do perdão que falou, né? Sim. Isso fez uma grande Uhum. diferença Sim. e muitas vezes até a pessoa não dá muito valor a esta coisa do perdão. Pensa que perdão, é só uma coisinha. Mas a partir daí, então, na verdade, como a Ângela disse, muitas coisas na sua vida se começaram a resolver, né? É uma opção que a pessoa faz, Sim, uma sim. determinação, e Deus começa a abençoar-nos até em outras áreas. Há uma outra coisa que você quer assim dizer, que você diz, olha, isso também foi um assunto que eu tive que ultrapassar, que eu tive que conquistar, não foi muito fácil, que eu quase Uhum. fugia desse lado, mas depois pronto. Sim. Se calhar posso mencionar duas coisas. Primeiro foi que quando nós viemos para a igreja, eu e a minha irmã, eu depois da minha irmã, nós tivemos que fazer um corte com a família. Porque aquela altura ainda era. As pessoas ainda não entendiam o Evangelho vivo, agora até já entendem mais. E as famílias têm certo tipo de práticas, como por exemplo as missas. E a família entendia que fazer missa era uma prática que tinha que ser feita. E eu lembro-me, quando a minha mãe fez 10 anos de morte, em 2007, porque a minha mãe faleceu em 97, a família sempre foi muito presente na nossa vida, uma vez que a gente perdeu a nossa mãe em 97, e a família sempre tentou fazer aquela proteção. Iriam fazer uma missa. Eu e a minha irmã na Só altura. agora, explique-me só o que é uma missa. Que não Não, a tenho missa certeza o que é. sim, sim, um culto, é ir ir a campo da Uhum. pessoa que morreu, Ok. fazer aquelas práticas que eles dizem que é para recordar a pessoa já falecida. Hum. E nós logo que entramos na igreja, entramos logo para os cursos e nos cursos nos explicavam Uhum. que nós não podíamos mais fazer o culto aos mortos. Sim. Fazer essa missa, fazer esse culto, Uhum. já não estava dentro daquilo que nós tínhamos como prática. Então, a família ficou chocada, bispa. Hum. Houve um corte dele, mas um corte tão grande que pessoas que lidavam connosco dia a dia afastaram-se de nós e começaram a rotular-nos como estávamos loucas, que não estávamos bem, que estavam a fazer a nossa cabeça, que não era normal. A igreja usava de poderes estranhos para nos pôr assim, daquela maneira que nós nos encontrávamos, de não querer, como eles diziam, prestar homenagem à minha mãe. Hum. E nós não fomos. E, bispa, eles fizeram a missa, eles fizeram o culto, mas nós não fomos. E a partir daí houve um corte. Mas é Então, a engraçado corte que era, anos mais tarde, a corte era eles afastaram-se consigo a sua irmã, com a né? minha irmã. Pronto, é isso. Sim, eles afastaram-se de nós, pararam até de comunicar connosco, porque acharam isso muito ofensivo, porque aqui na sociedade africana esse tipo de práticas é algo que eles acham que é de respeito, que é de Uhum. tradição e que deve ser feito, e quem não faz até corre o risco de ser banido do meio social onde Uhum. está. Uhum. Nós assumimos isso, fomos em frente, não participamos, Uhum. não fomos, e anos mais tarde, algumas pessoas que tinham até deixado de falar connosco e conviver connosco, quando viram que afinal esse Jesus que nós fomos atrás e que reverenciamos e que por causa dele até preferimos cortar certas amizades, familiaridade, quando viram que o que esse Jesus estava a fazer na nossa vida, Hum. essas pessoas começaram a vir uma por uma e começaram a pedir conselhos. Por causa do nosso testemunho de vida, Sim. elas viram que a prática que elas até reverenciavam não era correta, mas aquele Jesus
estava em nós é que era o caminho. E É, algumas dessas pessoas até acabaram se salvando e estão hoje na igreja. na verdade, isso é algo muito importante que a Ângela aqui está a dizer. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia, não, isso fica muito mal para a minha família e a pessoa faz um compromisso. Mas quando a pessoa faz um compromisso, né, a pessoa, na verdade, perde aquele com quem que está a compromisso. E porque vocês não fizeram isso, né, fizeram tomar a decisão, no momento foi muito complicado, a família afastou-se, não queria saber de vocês, mas Deus conseguia então fazer mais nas vossas vidas até que se tornou um testemunho para aquelas pessoas. Então, esta opção de não fazer um compromisso, na verdade, depois Deus honrou isso e deu o seu fruto. Mas era preciso fazer esta decisão. Muito importante. Sim. Outra grande momento que eu tive foi que, se calhar, explicar um bocadinho a importância da minha irmã. Essa irmã que eu falo, quando a minha mãe morreu em 97, ela morreu de um cancro de mama. Ela pediu a essa minha irmã, tem 9 anos a mais do que eu, 9 anos mais velha que eu, que tomasse conta de mim. Então, é uma irmã que é como se fosse uma mãe para mim também. Foi a pessoa que tomou o lugar da minha mãe na minha vida quando a minha mãe partiu. Você E tinha, nós sempre fomos muito ligadas. você tinha quantos anos quando a sua mãe morreu? Tinha 19. Tinha 19. Estava a terminar o secundário e ainda não tinha entrado para a faculdade. Estava numa fase crítica, quer dizer, que a pessoa precisa mesmo ter alguém para se orientar. E já não tinha o pai, Pois é. perdi a mãe e um dos pedidos que a minha mãe fez, porque ser uma doença crónica ela teve tempo de fazer alguns pedidos, foi que a minha irmã não me abandonasse, continuasse a orientar-me nos estudos e que me apoiasse tal como a minha mãe tinha feito até ali. Eu e a minha irmã sempre fomos muito ligadas e quando uma estava, outra estava, sempre uma pedia o conselho à outra, sempre fomos muito ligadas e estávamos na igreja juntas. Além da minha irmã estar comigo na igreja, eu tinha outras amigas, já vinham comigo de infância, desde a tenra idade, desde criança mesmo. Eu consegui evangelizar para virem para a Igreja Maná, que fizeram a caminhada, fizeram os cursos, foram batizadas, etc. A dada altura, a minha irmã conhece o meu atual cunhado. O meu atual cunhado era de uma outra igreja evangélica e ela casou-se com o meu cunhado e ela teve que mudar de ministério. E parte dessas amigas minhas também eram ligadas à minha irmã na altura, acabaram também se enfraquecendo na fé e foram para outros ministérios. Eu vi-me numa situação de ficar aquelas pessoas que eu tinha começado com elas a caminhada, depois de alguns anos, a minha irmã, por causa do casamento, acabou indo para o ministério evangélico. E as outras também acabaram indo para outros ministérios, outras até saíram da igreja, não conseguiram continuar. E eu fiquei, e todo mundo, na altura em que a minha irmã principalmente acabou indo para o meu outro ministério, todo mundo dizia, mas tu vais ficar aqui sozinha, vais continuar. E bispa, fiquei na Maná, eu fiquei firme, eu não mudei. Eu fiquei ali, a minha irmã deu força para que eu continuasse no Ministério Maná, porque ela foi por causa do casamento. Em nenhum momento eu duvidei da minha permanência no Ministério Maná. Ela acabou indo para o outro ministério, mas eu fiquei ali. Aquelas outras também acabaram indo e até acabei afastando-me delas. Mas eu permaneci no Ministério Maná, fiz uma família, continuei firme nas minhas atividades, no meu servir. Nunca duvidei que estava no melhor sítio. Muito importante, sim senhora. São as decisões que tomamos na nossa vida, né, que faz que, na verdade, Deus consiga cumprir
o plano que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós. Uma palavra que a Ângela quer assim deixar para a pessoa que está a assistir, que está na sua caminhada e talvez tem que tomar uma opção, tomar uma decisão e tem outras pessoas a dizer certas coisas ou então está com esse problema que não consegue perdoar ou que acha que não consegue. Alguma palavra que você quer deixar? Sim. Sim, eu queria deixar uma palavra e dizer que as pessoas, às vezes, quando entregam a vida a Jesus e começam a caminhada, elas têm uma expectativa errada. Elas pensam que a igreja é um local em que nunca vão ter contrariedade, em que nunca vão ter desafios. Pensam que tudo vai ser paz, tudo vai ser amor, que nunca vão encontrar vicissitudes, que todo mundo lhes vai tratar bem, vai ser tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho. E quando tem esses embates, algumas se escandalizam, algumas se chateiam e muitas das vezes não suportam e acabam se perdendo. Perdem a palavra, perdem o chamado e umas vão para o mundo, outras acabam perdendo-se e começam a pular. Eu quero mesmo dizer que a igreja é como os nossos líderes costumam dizer, é como um bate-chapa, o sítio onde se arranja os carros. A pessoa vai lá e tem que estar preparada para ser moldada. Mas para a pessoa estar moldada tem que ter o coração alinhado com Deus. Você tem que estar aberto a receber repreensão, você tem que estar aberto a receber amor, tem que estar aberto a tudo isso, porque se ficar à espera só de ouvir coisas que vão de acordo com aquilo que lhe agrada, não é possível. Isso é como uma família. Família nem tudo é de acordo com aquilo que nós queremos, mas tem que ser de acordo com aquilo que deve ser. Então, essa expectativa errada que às vezes as pessoas entram no servir, vão à igreja, é que faz muitas das vezes elas se decepcionarem, irem e caírem e desistirem. Então, você tem que ir na expectativa, saber que também vai encontrar desafios, também vai encontrar coisas menos boas, mas nunca desistir do foco, ter um alvo, ser uma pessoa focada naquilo que é a palavra de Deus. Então, esse é o meu conselho para Muito obrigada, as Ângela. pessoas que ainda estão na caminhada. Sim, sim. Muito importante este conselho, na verdade, e achei interessante este exemplo de bate-chapa, né? Porque a pessoa pensa que é perfeito. Então, quando vai à igreja e encontra uma coisa que nós não queríamos ouvir, né? Porque nós, no final, somos perfeitos, não temos falha nenhuma, e Deus nos quer moldar, Ele quer fazer que nós mudamos para que nós entramos no nosso caminho. Na verdade, nós tomamos aquela vida que está toda machucada, e Deus está a nos tentar endireitar, não é contrário. Não é como que às vezes nós pensamos que nós estamos perfeitos e situações de vida, coisas que nos acontecem, a pessoa faz uma injustiça, essas pessoas que não vão nos magoar, vão nos estragar. Não, é ao contrário. Nós andamos com a vida toda torta e Deus usa todas essas coisas da nossa vida para nos endireitar. Então, quando nós deixamos Deus fazer isso e sabemos que Deus está sempre em controle, Ele tem este propósito para a nossa vida, Ele quer que nós chegamos lá, Ele vai usar tudo que acontece na nossa vida, né, para que nós chegamos lá. Então aí olhamos para Deus, podemos ter esta confiança que Ele sabe o que é que passamos, Ele sabe e Ele vai estar ao nosso lado e nós vamos chegar à nossa chamada. Então é uma caminhada para todos nós e o fim da caminhada vai ser boa. Mas enquanto que nós estamos aqui nesta terra, nós ainda estamos na caminhada. Então caminha sempre à frente, olha sempre para Jesus.